Mano, essa notícia aí deu o que falar, né? Bom, mas vamos lá. Acendam suas velas e assoprem as velhinhas, né? Porque essa semana o STF votou para a formação de maioria na proposição da descriminalização do porte da maconha, né? E aí muita gente pediu alguns comentários a respeito disso, pediu uma certa análise. Eu acho que é importante a gente conseguir situar, né, esse debate e meio que dizer para onde ele tá indo. Em primeiro lugar, né, que eu acho que é o mais importante de tudo, é a gente salientar que essa medida, né, essa votação, foi uma votação de um avanço bem importante, né? Depois que a gente havia visto que a votação tinha fechado em 5-3, e aí o Toffoli fez aquele voto vou, não vou, aquele voto hermanoteu na terra de Godard, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí ele fala, são, então é não. Aí ele fala, nin, então foi mais ou menos isso. Aí fiquei imaginando o placarzinho, sabe? 5, 3 e 1, né, em cima do empate, mas enfim. E aí, no dia de, dependendo de quando você está vendo essa notícia, né, no dia de ontem ou anteontem, 24 ou 25, acho que 25, ele deu o voto dele e aí formou maioria para descriminalização. Inclusive, já chegou a definição de que a quantidade que será tipificada como a quantidade que identificará o usuário como usuário é de 40 gramas do tabaco jamaicano. Mas, né, muita festa, curtição, né, feliz aniversário, né, parabéns aí. Mas algumas questões que eu acho que são relevantes para trazer aqui. Primeiro, não é o fim da luta, por óbvio. Descriminalização não é a mesma coisa que... É verdade. Então são 40 gramas, bem lembrado, ou 6 pés de plantas fêmeas, né? Que é a planta que dá a florzinha, tá bom? Eu sei disso porque eu acompanho canais que falam sobre isso. Esse é o meu único interesse nesse tema, tá? Meu único interesse nesse tema. É o único. Gente, por favor, ciência política, tá? Ok. Se vocês quiserem acompanhar um canal legal no Instagram que fala sobre isso, eu recomendo muito o canal 12. Vocês já devem conhecer, né? Se vocês são aí dessas, enfim, né? Dessa arte, vocês já devem conhecer o canal 12. Sigam lá os caras para poder se manter sempre atualizado de muito conteúdo a respeito desse tema. Bom, então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente tratar nessa questão é a seguinte: descriminalização não é a mesma coisa que legalização, tá? A descriminalização vai alterar a tipificação legal, né? Vai alterar o código, né? Basicamente o processo de operação legal que um usuário tem com relação à maconha. Então agora, essa pessoa não mais será colocada, né? Fichada, ela não é mais fichada na polícia, então ela não tá cometendo um crime, mas ela vai passar por uma medida socioeducativa. Isso acabou virando tipo uma infração leve, sabe? É um negócio que você toma não faz mais isso, né, uma bronca, e medida socioeducativa e coisas alternativas assim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não há um processo de legalização, né? Ou seja, não há o processo de liberação judicial para que as pessoas possam plantar, cultivar, comercializar, enfim, todos esses elementos relacionados à maconha, beleza? Então esse é o primeiro ponto, porque é uma diferença importante, né? Já que o principal elemento da descriminalização vem juntamente com um debate muito importante, que é um debate sobre o encarceramento em massa da população. A guerra às drogas, né, que é esse processo de criminalização do usuário, né, que é esse tipo de cerco sobre determinadas populações no Brasil e no mundo todo, no geral, ele é parte de uma ideologia, né, que vai ser muito fortalecida nos anos 70 e 80, que é a chamada ideologia da guerra às drogas, né, política da guerra às drogas, não ideologia, mas política da guerra às drogas, que vai ver, né, justamente as substâncias entorpecentes, certas substâncias entorpecentes, importante salientar, como os maiores males dos estados nacionais, os maiores males dos Estados Unidos, principalmente, e do Brasil também, que vai pegar a rabeta dessa política e dessa discussão. Então, o que acontece é que desde os anos 80, a gente tem um amplo processo de investimento nas forças de segurança e em políticas que acabaram por realizar um processo, né, de não só de vigilância zero, né, no sentido de, o crime agora está sendo bem investigado e tudo mais. Não, mas políticas que acabaram por gerar fenômenos de encarceramento em massa em vários países, em várias situações, né, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil. Então,
a guerra às drogas ela entra muito como essa medida que visa manter um certo controle sobre as populações, sobretudo a população preta e trabalhadora dos grandes centros urbanos, não só dos grandes centros urbanos, né, mas principalmente dos grandes centros urbanos, e acaba se tornando uma política que vai concretamente perseguir, que vai matar e que vai encarcerar esses grupos. Isso é muito importante porque a gente percebe que essa guerra às drogas, ela tem um certo destacamento, né, social, ela tem um certo recorte e que é importante a gente levar ele em consideração, que é o fato de que há essa perseguição sistemática sobre a população preta e trabalhadora que é massivamente encarcerada nesse processo. Só para vocês terem uma dimensão de como é que isso opera, hoje em dia, 51% da população carcerária que foi preso por causa, né, tipificado no crime de tráfico de drogas, foi pego com menos de 100 gramas de maconha. Ou seja, mais da metade das pessoas que foram encarceradas por estarem com essa quantidade, certo? Além disso, também é importante lembrar o quanto a política da guerra às drogas, ela é uma política que custa vidas. Em 2017, 1/3 das mortes violentas que aconteceram no Brasil aconteceram em decorrência da política de guerra às drogas. Porque a política de guerra às drogas, sinteticamente, ela significa o quê? Ela significa a mobilização de efetivos militares. Na prática, ela significa a militarização das periferias, ela significa a militarização dos bairros proletários, ela significa o maior investimento nesse aparato de segurança que vai pesadamente investir contra esses pontos de tráfico. Entre muitas aspas, né? Entre muitas aspas, porque a determinação de encarceramento para a lei das drogas, né? Que foi aprovada em 2006 durante o governo Lula, é de que esse reconhecimento do sujeito como traficante é realizado pelas forças de segurança. Então, só para continuar para vocês terem uma ideia, hoje o tráfico, ele representa 23% dos totais de delitos que são cometidos, que são tipificados nas prisões brasileiras. 23%, quase 1/4 dos crimes é tráfico de drogas. Só que 1/3 dessas condenações não teve quantidade apresentada no processo, 1/3, 33%. E além disso, a gente tem também que em 74% dos casos, a única testemunha que averiguou aquele crime de tráfico era o policial ou os policiais que fizeram a operação de localização e de aprisionamento. Então eu acho que isso é muito importante porque quando a gente olha para esses dados, né, e a gente olha para a política da guerra às drogas dessa forma, a gente pode começar a entender algumas coisas, como por exemplo o fato de que a população carcerária brasileira em 2005 era de 296 mil pessoas. Hoje, essa população é de 839 mil pessoas. Um crescimento nos últimos 10 anos de 44% da população carcerária. É a terceira maior do mundo. E boa parte dos crimes que estão colocados ali, né, uma parte considerável, né, inclusive até nessa estatística dessa reportagem da revista Piauí, que eu vou deixar o link aqui na referência pra você dar uma olhada e tal, tem ali que 23% dos crimes que estão colocados ali no sistema prisional são de tráfico. E quanto que eram os outros? Eu até cheguei a ver. 16% era de roubo qualificado e 8% de roubo simples. Então acho que também é interessante a gente ver que 47% dos crimes que são cometidos e que tem, né, essa marcação penal são ou contra a propriedade ou enquadrados na lei de tráfico. E aí o que acontece é que o dado ele fica muito alarmante, a gente percebe a política da guerra às drogas como essa política que tem um recorte racial, né, um recorte de classe muito importante, porque hoje a população carcerária brasileira é composta de 2/3 de pessoas pretas, de homens pretos no sistema masculino, e que tem entre 18 e 34 anos. Ou seja, uma população economicamente ativa, uma população de jovens e adultos, e que é sistematicamente perseguido pela política de guerra às drogas, que envolve não só a descriminalização, aliás, a criminalização, né, não, envolve uma série de coisas, né, porque a guerra às drogas, ela é muito, entre muitas aspas, né, efetiva do ponto de vista do Estado, das forças dominantes, porque ela mantém os bons negócios dos grandes dealers, né? O vídeo aí, se você parar pra lembrar, lá atrás, há algum tempo atrás, a gente teve o lendário episódio do helicóptero com quase meia tonelada de pasta base de cocaína saindo do aeroporto, do heliporto, da propriedade de um grande político de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? A gente vê que há uma perseguição sistemática a determinados grupos,
alguns e a outros não, claro. Então eu acho que é muito importante a gente perceber que esse modelo de combate às drogas, né, a partir desse discurso moralista, ele vem também com uma carga muito importante, porque esse proibicionismo, né, o proibicionismo da substância, essa ideia de colocar esse sujeito nesse lugar de marginalidade social, de viciado, que faz esse debate sobre esse recorte moralista, é um mecanismo de disciplinamento e de adestramento principalmente dos trabalhadores, que se constitui, né? E aí a guerra às drogas, ela significa o quê? Ela significa, ao mesmo tempo, um fortalecimento de uma política de intervenção de segurança. E por segurança, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do crescimento da condição do estado de exceção. Como assim do estado de exceção? Basta a gente ver que a principal política que é utilizada para combater isso é a entrada e a operação de policiais, de exércitos dentro das comunidades. E que vem com esse pretexto, né? Por um lado, a gente vai pacificar o território, trazer segurança, depois vai ter outras coisas, tarará, e aí nada acontece. Fica só a polícia naquele local. Então, esse mecanismo de disciplinamento e de adestramento, ele vem com a intenção de, primeiro, garantir que todos os trabalhadores desses estratos, que são revoltosos em potencial, inclusive, sejam constantemente perseguidos e constantemente colocados sob as decisões arbitrárias dos agentes de Estado. Daqueles que julgam, daqueles que prendem e daqueles que executam a lei. Então é uma perseguição nesse sentido. E aí, a gente percebe que junto com esse discurso de proibicionismo, há também um estigma nesse sentido que está muito marcado pelo fato de que as populações que são perseguidas sistematicamente são as populações pretas e trabalhadoras, que sofrem tratamentos diferentes, inclusive dados pela polícia, em Paraisópolis e na Vila Madalena. Então é uma guerra que tem recorte de classe, uma guerra que tem recorte racial, uma guerra que vai demandar um investimento enorme. Só para vocês terem uma ideia, acho que foi no último ano isso, se eu não me engano foi no último ano, mas já foram gastos em torno de 50 bilhões de reais, quase 1% do PIB brasileiro, nas políticas que se direcionam como políticas de guerra às drogas. E aí, é muito interessante e importante a gente analisar o quanto a guerra às drogas, enquanto uma política e um discurso, fazem parte da dominação capitalista. Porque ao mesmo tempo que você tem uma dominação que é realizada pelos aparelhos de segurança do Estado, pelos aparelhos de dominação do Estado, pelos aparelhos ideológicos da sociedade civil, então são essas think tanks, essas ONGs, essas organizações, e ficam macetando ideologia. A gente tem a presença de comunidades terapêuticas, que tem um discurso manicomial, né? Que reforçam essa perspectiva, que reforçam esse estigma da marginalidade, da loucura, desse lugar meio de como, meu Deus, né? Esse cara é um nóia, sabe? Esse estigma que faz parte de um processo de desumanização. E que acaba provocando, né? Como a gente vê nas várias operações que tem na Cracolândia, aqui em São Paulo, ou em outros casos, né? Na forma de como o sistema prisional lida com as pessoas, tal. Então tem essa questão de, primeiro, ela atuar nesse sentido, então da promoção de políticas de segurança, de encarceramento, políticas manicomiais, tá ligado? E ao mesmo tempo, olha só, a guerra às drogas é fortalecida pela política de austeridade. Por quê? Porque dentro de uma relação em que o Estado se faz presente sem investimentos, mas com seu braço armado, o que você está dizendo? Você está dizendo que as oportunidades e os recursos que aquela comunidade pode ter acesso são limitados. Então, esse processo da descriminalização, ele precisa ser entendido a partir dessa seara, a partir desse processo de entender, de compreensão, né? A partir dessa compreensão que a guerra às drogas é uma guerra que só vai poder efetivamente ser vencida quando a gente conseguir pautar a legalização das drogas e a mudança completa do aparelho de segurança pública, como, por exemplo, a proposta de desmilitarização das polícias. E isso requer uma atuação da esquerda, né, de quem está debatendo essas questões, que paute esse debate. E mesmo porque, e aí só pra gente poder caminhando pros finalmente, mesmo porque, gente, a descriminalização, ela é uma vitória importante, mas ela é uma
vitória muito tímida, até do ponto de vista legal, porque os 40 gramas que estão colocados, que foram decididos para serem esse marco de identificação entre usuário e traficante, não são medidas absolutas, mas medidas circunstanciais. E o que significa isso? Medidas circunstanciais? Significam medidas que vão depender do juízo do agente de segurança envolvido naquilo. Então, importante, mas fica essa lembrança de que, quando a gente está discutindo a guerra às drogas e essa pauta da legalização, eu acho que é muito relevante que a gente veja o quanto isso está ampliado, né? O quanto isso tem a ver com um processo de perseguição, de desemprego, de marginalização social, de ações do Estado brasileiro que produzem esse estado de exceção. E aí coloca essa população trabalhadora em condições de estado de exceção, porque para essas pessoas, o estado de exceção é a regra. A polícia na rua atirando nos moradores é a regra. A vigilância 24 horas por dia é a regra, não é a exceção. A política de guerra às drogas é a regra pela qual foi fundada e foi pavimentada essa forma de gestão do Estado brasileiro. E que está em direto consonância, que está em direta relação com o interesse dos grandes empresários, das pessoas que vivem desse negócio. Então, pautar a descriminalização, a gente entender a importância desse tema fundamental, mas entender também que pautar esse tema significa pautar uma legalização que vise acabar com o encarceramento em massa, que vise acabar com a guerra racista, que é feita contra a classe trabalhadora. É pautar uma perspectiva de alterações dentro da política de segurança pública. Porque não adianta nada a gente ter essas mudanças em caráter jurídico, em caráter institucional e da lei, e ao mesmo tempo a gente ter o avanço desses aparelhos de segurança e de dominação sobre os trabalhadores. Porque muitas vezes, apesar da caneta machucar mais que a espada, muitas vezes é a espada que está na vida diária e concreta das pessoas, né? São as armas. Armas, inclusive, né, que são compradas do Estado de Israel. Vale a pena lembrar também que as armas que matam os jovens presos e periféricos aqui no Brasil são as mesmas armas que matam em Israel. Então, pautar a descriminalização precisa ser orientado também numa perspectiva de pautar a legalização das drogas, o fim da polícia militar e construir os caminhos para que a gente possa realizar o desencarceramento em massa. Só com essa política de descriminalização, já saiu ali o dado que 41 mil pessoas podem ser liberadas desse sistema. Mais ou menos 5% da população carcerária. Pautar essas questões é pautar também a forma de como a gente vai lidar, né, e entender que a guerra que é feita a partir da política de guerra às drogas não é uma guerra contra as drogas. Não é uma guerra contra as drogas. É uma guerra contra os trabalhadores. E que usa das drogas o seu elemento legitimador. Aquilo que vai dizer que ela está moralmente correta. Ó, muito feliz pela descriminalização, certo? Tudo muito alegre, tudo muito bom. Mas para além desse debate da guerra às drogas, tem que lembrar de uma outra coisa. E que vai fortalecer esse argumento que a gente tem que pautar a legalização e pautar todas essas formas de avanço da nossa classe para políticas que façam e atendam aos interesses da nossa classe. Há alguns meses atrás, o Senado Federal... Ei, câmera. Ei. Ah, tá bom, porra. Nath, caralho. Ó, há alguns meses atrás, o Senado Federal aprovou a PEC 45. A PEC que criminaliza o porte de qualquer substância no Brasil. E aí, essa PEC 45 vai ser agora votada pela Câmara dos Deputados e foi uma PEC que saiu como uma resposta à votação do STF, da descriminalização. E aí, a gente viu que o Arthur Lira tal se movimentou, não sei o quê. Só que o presidente Lula também deu uma fala sobre isso, né? Fez uma fala sobre isso. E ele mandou a letra, né? De que essas questões devem ser prioritariamente resolvidas pelo Congresso Nacional. Dizendo que o STF não pode se meter nessas coisas e que... Aí teve aquele papo, né? Ah, eu defendo que a ciência diga, né? E aí o Lula vira e fala, e aonde está os psiquiatras, né? Aí você fala, caralho, moleque, onde estão os psiquiatras, velho? Os psiquiatras, pra falar disso, caralho. Mas enfim, esse ponto pra adicionar no vídeo, né, que havia terminado anteriormente, ele é bem importante, porque quando a gente tá vendo esse processo se abrir, a gente tá vendo um flanco
também se abrir. Uma abertura para fazer um debate mais expandido, para que as pessoas olhem o programa para a classe trabalhadora e da classe trabalhadora e vejam nele uma orientação, um norte, um horizonte. Agora, quando a gente vê uma fala como essa, que joga essa questão para o Congresso, um Congresso que, como os petistas adoram falar, conservador, reacionário, fascista, blá 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 blá, se a gente não consegue, se a esquerda que se pretende hegemônica quer pautar o debate dessa forma, jogando para o Congresso mais conservador, blá 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 blá, isso representa uma ameaça não só ao processo de descriminalização, não só no processo de descriminalização, mas também na própria revisão de uma política de segurança pública e de uma política de encarceramento em massa. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Vide aí, né, que a própria lei de drogas, lá em 2006, quando ela foi aprovada pelo Lula, né, durante o governo Lula, ela foi uma das grandes responsáveis por ter aumentado exponencialmente o número de encarcerados no Brasil. Então, acho que trazer esse ponto, ele é muito importante, e não por birra, tá ligado? Não por, meu Deus, não, mas porque a gente tem que ver como que as pessoas estão se posicionando no cenário da luta de classe, gente. Se a gente não consegue ver e apresentar um programa que seja satisfatório nesse sentido, a gente tá fudido. Tudo bem, mas talvez a gente não consiga legalizar tudo agora. É melhor a gente apresentar isso como uma proposta, como uma pauta, como uma bandeira, para poder mobilizar a sociedade, porque a gente discuta isso e mostre por A mais B por que esse tipo de perspectiva de política atende aos interesses da classe trabalhadora. Agora, se você pautar programa mínimo, você vai ter de retorno nem o programa mínimo. Você não vai ter nada, tá ligado? Então, enfim, era só pra acrescentar mais essa parte, porque vamos ver aí, né? Os próximos capítulos de como que vai ser, se você vai poder acender o seu, né? A sua velhinha de aniversário em paz. Agora sim eu terminei.